Paulo era um jovem com um propósito. Devoto judeu, estudioso da lei, ele era apaixonado por sua fé. Criado numa comunidade judaica, Paulo acreditava em manter as tradições de seus ancestrais e via os seguidores de Jesus como uma ameaça. Ele aprendeu desde cedo a seguir a lei rigorosamente. Via Jesus como um falso profeta e queria proteger sua fé, impedindo a disseminação do cristianismo. Fariseu, pertencente a um grupo de líderes religiosos conhecidos por sua interpretação rígida da lei, Paulo era zeloso em suas crenças e determinado a eliminar o cristianismo. Sua educação e suas crenças moldaram sua visão, fazendo com que ele visse os cristãos como perigosos e equivocados sobre Jesus. Ele sentia que era seu dever pará-los. Paulo era um feroz perseguidor dos cristãos. Ele os via como uma ameaça à sua fé e acreditava que eles estavam desviando as pessoas do caminho certo. Seu objetivo era erradicar o movimento cristão. Caçava cristãos ativamente, arrastando-os de suas casas e jogando-os na prisão. Paulo acreditava estar fazendo a obra de Deus. Sua perseguição aos cristãos era brutal e implacável. Ele queria silenciar a mensagem deles e espalhar o medo. Movido por suas crenças, Paulo pensava que estava protegendo a lei de Deus. No entanto, ele estava cego por seu zelo e não entendia a verdadeira mensagem de Jesus. Paulo viajava para Damasco, em missão para prender cristãos e determinado a acabar com o movimento. De repente, uma luz brilhante vinda do céu o envolveu e Paulo caiu no chão, cego pela luz intensa. Ele ouviu uma voz chamando seu nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo, atordoado, perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo ficou profundamente abalado. Seu mundo virou de cabeça para baixo. O encontro no caminho para Damasco mudou tudo. Paulo estava cego física e espiritualmente, e finalmente enxergou a verdade sobre Jesus. Ele foi tomado pelo remorso por suas ações. A vida de Paulo foi transformada. Ele deixou de ser perseguidor e se tornou um seguidor de Jesus. Abraçando a mensagem que antes combatia, ele dedicou sua vida a espalhar o Evangelho. A transformação de Paulo foi imediata e profunda. Ele passou de perseguir cristãos a abraçá-los. Reconhecendo Jesus como o Messias, ele experimentou o poder da graça de Deus. A conversão de Paulo é um testemunho da misericórdia divina. Ele foi perdoado por suas ações passadas e recebeu um novo propósito, cheio do Espírito Santo. A história de Paulo é um exemplo poderoso de redenção, mostrando que qualquer pessoa pode mudar e destacando o poder transformador do amor de Deus. Paulo embarcou em jornadas missionárias, viajando por toda parte, espalhando o Evangelho. Ele compartilhou seu testemunho, pregou em sinagogas e praças públicas e estabeleceu igrejas. Paulo enfrentou a perseguição com coragem, sem medo em seu ministério. Ele encarou oposição de judeus e gentios, foi espancado, preso e sofreu naufrágios, mas nunca desistiu. A mensagem de Paulo era revolucionária. Ele pregava que a salvação estava disponível a todos, enfatizando a fé em Jesus Cristo. Ele rompeu barreiras entre judeus e gentios. O trabalho de Paulo foi fundamental para o crescimento da igreja primitiva. Ele plantou igrejas por todo o Império Romano, escreveu cartas de encorajamento e instrução, e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo escreveu cartas às igrejas que estabeleceu, oferecendo orientação, instrução e encorajamento. Suas cartas abordavam questões teológicas, assuntos práticos e preocupações pessoais, e se tornaram parte do Novo Testamento. As cartas de Paulo eram repletas de sabedoria e discernimento. Ele escreveu sobre o amor, a graça e a salvação de Deus. Abordou questões de fé, conduta e relacionamentos, oferecendo esperança e encorajamento àqueles que enfrentavam perseguição. As cartas de Paulo ainda são relevantes hoje, fornecendo verdades atemporais para a vida cristã. Elas oferecem orientação sobre crescimento espiritual, relacionamentos e justiça social,
inspirando-nos a viver vidas de fé, esperança e amor. Os escritos de Paulo tiveram um profundo impacto no cristianismo, moldando a teologia, o culto e a prática cristã, e continuam a inspirar e desafiar os crentes até hoje. Paulo enfrentou perseguição constante. Foi espancado, preso e naufragou, mas nunca vacilou em sua fé. Ele via o sofrimento como uma oportunidade de se identificar com Cristo. A coragem de Paulo inspirou os primeiros cristãos. Ele os ensinou a permanecer firmes em sua fé, lembrando-os de que eram cidadãos do céu, encorajando-os a perseverar nas provações. O exemplo de Paulo nos ensina a enfrentar nossos próprios desafios com fé. Ele nos mostra que Deus está conosco em nosso sofrimento e nos lembra que nossas circunstâncias presentes são temporárias. A fé inabalável de Paulo diante da adversidade é um testemunho do poder do Evangelho. Ele encontrou força e esperança em Cristo e nos inspira a fazer o mesmo. A vida de Paulo foi um testemunho do poder transformador da graça de Deus. Ele passou de perseguidor a um seguidor apaixonado de Jesus Cristo. Dedicou sua vida a espalhar o Evangelho, enfrentando a perseguição com coragem e fé inabalável. As cartas de Paulo continuam a inspirar e desafiar os cristãos hoje. Seus ensinamentos sobre fé, amor, graça e perseverança são tão relevantes agora quanto eram no primeiro século. Ele deixou uma marca indelével na história do cristianismo. A história de Paulo é um lembrete de que qualquer pessoa pode experimentar o amor transformador de Deus. Não importam nossos erros passados ou circunstâncias presentes. A graça de Deus é suficiente para nós. Nós também podemos viver vidas com propósito e impacto, compartilhando o amor de Deus com o mundo. O legado de Paulo é de fé, coragem e compromisso inabalável com Cristo. Ele é lembrado como um grande apóstolo, um escritor prolífico e um missionário incansável que desempenhou um papel fundamental na disseminação do cristianismo. A história de Paulo é uma inspiração. Ela mostra o poder da transformação, nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa e nos desafia a examinar nossos próprios corações. Podemos não ser chamados para ser apóstolos, podemos não enfrentar os mesmos desafios que Paulo, mas todos somos chamados a seguir Jesus. Como Paulo, podemos experimentar o amor transformador de Deus, abandonar nossos velhos caminhos e abraçar uma nova vida em Cristo. Sejamos inspirados pelo exemplo de Paulo. Vivamos vidas de fé, coragem e amor. Compartilhemos a boa nova de Jesus Cristo com o mundo.